Graça e paz, comunidade Aprisco, tudo bem com vocês? Estou passando aqui para liberar o decreto do Senhor para o nosso mês de julho, para a gente direcionar o nosso coração e a nossa casa dentro da palavra do Senhor, da perspectiva do céu, amém? Então, nesse mês de julho, a palavra do Senhor para nós não é diferente daquilo que a gente já está declarando para o mês de julho. O mês de julho, esse mês de julho é o Julho Firewall, é o julho que a gente está dedicando a falar sobre família, sobre relacionamento familiar, sobre casamento. E Deus tem uma palavra, deu uma palavra para nós, que está em Zacarias, no capítulo 2, no versículo 5, mas aqui eu quero ler o versículo 4, da parte bem diante, diz assim, o versículo 4 e o versículo 5, diz assim: Jerusalém será habitada como uma cidade sem muros, por causa dos seus muitos habitantes e rebanhos, e eu mesmo, olha isso, eu mesmo serei para ela um muro de fogo ao seu redor, declara o Senhor, e dentro dela serei a sua glória. Pessoal, deixa eu comunicar um pouquinho dessa verdade ao coração de vocês. Eu queria que vocês permitissem que essa palavra queimasse o coração de vocês e direcionasse a vida de vocês nesse mês de uma forma assim intensa mesmo, de verdade. Olha só, o mês, ou melhor, Zacarias e Ageu são dois profetas que foram levantados no tempo da restauração de Jerusalém, após o cativeiro, o final do cativeiro, né? E aí eles se levantam justamente naquele tempo de Neemias e de Esdras, né? Onde eles são chamados para comunicar ao povo a vontade do Senhor de que Jerusalém fosse restaurada, muros e templo, né? Então agora para pensar aqui, antes mesmo de eles acontecer a restauração dos muros e acontecer a restauração do templo, Deus está dizendo para eles que o muro que em volta deles, Deus já estabeleceu, e o muro é ele mesmo, e o muro não é um muro qualquer, é um muro de fogo, e a glória do Senhor, que era representada pelo templo do Senhor, onde o templo era a expressão máxima, depois da Arca da Aliança, que foi tirada de Israel e roubada de Israel, o templo do Senhor era a expressão máxima da presença dele no meio do povo, né? Era uma das expressões, o povo confiava muito, né, no fato de que o templo estava em Jerusalém, e por isso a glória do Senhor e a presença do Senhor estava em Jerusalém. Então isso é importante a gente entender e a gente parar para pensar. Por quê? Porque antes das coisas acontecerem, Deus já está dizendo que Ele é. Às vezes eu e você, a gente não vê as coisas prontas como a gente gostaria que tivesse, né? Os muros não estão estabelecidos no caso de Israel, mas Deus já está dizendo: o muro sou eu sou a proteção de vocês. Olha, o templo não está pronto, mas eu sou a glória de vocês dentro de vocês. Isso é importante a gente entender, pessoal, porque às vezes a gente não vê as coisas porque os nossos olhos não estão atentos àquilo que Deus já está falando e aquilo que Ele é na nossa vida. Mesmo que você não veja as coisas acontecendo na sua totalidade, na sua plenitude, você não veja as coisas realizadas na sua plenitude, acredite, creia, Deus já estabeleceu, Deus já prometeu, Deus já falou, Ele é o seu muro, Ele é a sua proteção, né? Às vezes você está vendo coisas acontecer e você fala: puxa Deus, não está acontecendo como eu gostaria, poxa Deus, onde está a sua proteção? Deus está aí, irmãos, Deus está presente, Deus está guardando, Deus está livrando, Deus está estabelecendo, sabe, proteções, limites, sabe, acredite nisso, sabe, creia que a glória do Senhor está, sabe, sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Meu Deus do céu, a gente não pode perder de vista o fato de que Deus é o nosso protetor, Ele é aquele que está guardando, e se Ele é um muro de fogo, quem tentar se aproximar vai perecer, irmãos, vai perecer. Olha só, deixa eu alargar um pouquinho o entendimento de vocês a partir de Números, capítulo 23, quando Balaão é chamado para amaldiçoar o povo de Israel, e Balaão, na verdade, acaba falando bênção sobre Israel, e ele, no versículo 21 do capítulo 23, ele diz assim: nenhuma desgraça se vê em Jacó, nenhum sofrimento em Israel, o Senhor, o seu Deus, está com eles, o brado de aclamação do rei está no meio deles, Deus os está trazendo do Egito, eles têm a força do boi selvagem, não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel.
Agora se dirá de Jacó e de Israel: vejam o que Deus tem feito. O povo se levanta como leoa, levanta-se como leão, que não se deita até que devore a sua presa e beba o sangue das suas vítimas. Meu Deus do céu. Irmão, nenhum encantamento, nenhuma magia vale contra as nossas vidas, vale contra as nossas casas, vale contra as nossas famílias. Deus está no meio de nós, né? Deus está, Deus é a nossa glória, Deus é a nossa proteção. Eu sei, a gente levanta proteções, a gente guarda a nossa casa, mas Deus é que é a nossa proteção. Deus é que é a glória dele, Deus é que estabelece a glória dele no nosso meio para, fazer com que tudo que ele tem para acontecer na nossa vida se realize. A gente tem que entender isso no nosso coração. Deus é aquele que nos guarda, pessoal. Você pode guardar, não tem problema nenhum, você pode estabelecer, mas se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. A gente tem que estar com isso na cabeça. Deus é o nosso protetor, Deus é aquele que guarda a nossa vida, Deus estabeleceu um muro em volta de nós. Só que tem uma coisa interessante que esse versículo 24 do capítulo 23 de Números fala. Ele diz assim, que o povo se levanta como leoa e levanta-se como um leão, que não se deita até que devore sua presa. Cara, isso é muito importante você entender. Por quê? Porque às vezes a gente olha para aquilo que Deus está falando e fazendo e comunicando às nossas vidas e a gente cruza os braços. E não, você não deve cruzar os seus braços. Você deve partir para um avanço, você deve caminhar em direção àquilo que Deus está comunicando, sem se intimidar, mas avançar como um leão. Porque às vezes a gente está esperando Deus fazer muitas coisas, mas existe algo que a gente precisa fazer, que é se levantar, se posicionar, pessoal. Se posicionar. Esse mês de julho, esse mês firewall, em que Deus está dizendo para nós que ele é um muro de fogo ao nosso redor, assim como Deus falou isso para Israel, que ele é um muro de fogo e a glória dele, e os muros de Israel não estavam estabelecidos e o templo não estava estabelecido, mas Deus fala para Zacarias e para Ageu comunicar para o povo, para eles colocar a mão na massa, para eles levantar os muros, para eles levantar, o templo, para eles restaurar tudo que precisa ser restaurado. É assim com a gente. Não é tipo assim, Deus fazendo tudo e eu e você fazendo nada. Não, é Deus fazendo o que ele compete a ele fazer e eu e você fazendo o que compete a mim e a você fazer. É a gente se levantar com ousadia, se levantar com intrepidez, tomar as direções que Deus está estabelecendo e falando para as nossas vidas e a gente fazer o que precisa ser feito. Porque nesse tempo de restauração, onde Deus é muro de fogo, onde Deus é a glória da nossa casa, é a glória das nossas vidas, eu preciso me levantar como um leão. Você e eu precisamos nos levantar como leoas do Senhor e ir contra tudo aquilo que tenta, se levantar contra a vontade de Deus na nossa vida, contra a promessa de Deus para a nossa casa, contra a promessa de Deus para as nossas famílias, para os nossos casamentos, para as nossas finanças, para os nossos filhos. Nós precisamos nos levantar como leão, como leoa de Deus, como leões de Deus, leoas de Deus, porque Deus já declarou isso, que ele é muro, ele é aquele que nos guarda, aquele que nos protege, é a nossa glória. Quando salmista Davi diz assim, que ele é a nossa glória, no capítulo 3 de Salmos, que ele diz, ele é a nossa glória, é a nossa força para vencer. Deus é a nossa glória e a nossa força para vencer. Só que a gente tem que ter posicionamento, de leões e de leoas. Porque leão e leoa não fica sentado o dia inteiro. Leão e leoa caça, ele se levanta para caçar, ele se levanta para, fazer o que precisa ser feito. Então, nesse tempo, do mês de julho, Deus está olhando para nós e dizendo para nós, filho, eu sou um muro de fogo ao seu redor, ainda que você não veja, ainda que as coisas não estejam ainda restauradas como você gostaria, ainda que você não tenha, as coisas não estão estabelecidas como você gostaria, mas eu sou um muro de fogo ao seu redor, e eu sou a sua glória, a sua força para vencer. Nesse capítulo 2 de Zacarias, se você continuar lendo, Deus vai dizer assim, quem toca em vocês, toca na menina dos meus olhos. Então, gente, por favor, se posiciona, tenha na sua mente, no seu coração, o fato de que Deus está nos guardando, que Deus está nos protegendo, que Deus está estabelecendo a glória dele na nossa casa, na nossa vida, na nossa família. E a gente só precisa, tomar isso como palavra do Senhor e ir de encontro àquilo que Deus está estabelecendo e falando, e nos posicionarmos e nos levantarmos como leões e leoas de Deus, para a gente agarrar aquilo que Deus tem para nós e a gente não deixar isso se perder de jeito nenhum. Então,
muro de fogo ao nosso redor e glória de Deus sobre as nossas casas. É o que Deus tem falado para nós nesse mês de julho. Um beijo no coração, fiquem com Deus. Mês de julho é um mês de firewall. É isso aí. Beijão, fiquem com Deus.